Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu quero fazer aqui uma leitura, se encontra em Salmo de Davi, Salmo 103, somente o verso 3. Estou no Salmo de Davi, Salmo 103, e o verso 3. Diz assim, a palavra do Senhor. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vou reler. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus, glória a Deus. O salmista, aqui esse rei Davi, um rei que governou 40 anos, um rei que é considerado segundo o coração de Deus, um rei que tinha um zelo por Deus, um rei que procurou fazer tudo para agradar a Deus, mas como nós sabemos, o homem é falho, ele teve as suas falhas. Quem não tem, o ser humano, as suas falhas? Mas ele sabia de um Deus de misericórdia. Ele tinha uma intimidade com o nosso Senhor. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus misericordioso. E por isso ele clamava a Deus pela sua misericórdia, pelos livramentos, vai lhe guardar de todas as batalhas. A gente vai ver Davi fazendo várias orações. Se a gente for ler o Salmo 102, a gente vai ver uma oração que ele vai fazer. Então são várias orações que o rei, ele sendo o rei, um rei poderoso, mas ele tinha o entendimento que ele não era nada diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele era conhecedor de que ele dependia de Deus para vencer as guerras, para vencer o seu dia a dia. Ele sabia, ele tinha essa convicção. Que nós possamos, meu amado, colocar a nossa esperança na mão de Deus, que nós possamos confiar em Deus, porque uns confiam em carro, em bois, mas nós devemos confiar no Senhor, o Criador dos céus e da terra, de toda a criação. Por isso que nós devemos sempre ser gratos a Deus por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. E é só Ele que perdoa o pecado. O homem pode até esquecer, depois está passando na tua cara o que tu fez, mas Deus não. Deus, quando Ele perdoa, Ele perdoa. Ele diz que joga no mar do esquecimento e não lembra mais. E Ele diz que sara todas as enfermidades. É o nosso Deus, Ele sara todas as enfermidades. Quando Jesus esteve aqui na terra, todo aquele que era enfermo ia até Ele e Ele o sarava. Porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder para transformar. Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. E o nosso Deus, Ele é amoroso. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é misericordioso. Deus, as pessoas pensam que Deus, as pessoas às vezes falam, Deus é amor, é justiça. É justiça, sim. Deus, Ele é tão puro, Deus é tão reto, Deus é tão justo, que tudo que nós viemos a fazer, nós vamos ter que prestar conta diante dEle. Mas Ele é misericordioso. Ele foi misericordioso com Davi. Porque se não fosse a misericórdia de Deus para com Davi, Davi tinha sido destruído. E assim como tanto, assim como nós. Se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus,
nós já teria sido consumido, nós não estávamos mais aqui. Por isso, meu amado, que nós possamos refletir neste salmo. Esse salmo, ele é lindo, o Salmo 103. É um salmo que te convida a louvar a Deus com o amor de sua graça. Que nós estejamos sempre gratos a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo, pela nossa família, pelo nosso emprego, por tudo que Ele tem nos dado. Esse é o Deus que eu gosto de falar. Quando eu digo isso, é um Deus, não é que existe outros deuses. Deus só existe um com a letra maiúscula, Criador dos céus e da terra. Mas nós sabemos que existem vários deuses criados por mão humana. O homem faz Deus. O homem pega um pedaço de pau e faz um Deus para ele, se posta diante dele, acende vela, faz qualquer coisa. Alguns faz de gesso, alguns faz de ferro, alguns faz de prata, alguns faz de ouro. Mas ele não tem nenhum poder. Ele não tem nenhum poder como esse Deus que Davi está se expressando aqui. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. No verso 17 ele diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e sobre aquele que o teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Oh, glória a Deus. Eu falei de misericórdia, e você vê aqui a misericórdia de Deus. Ele é um Deus justo e um Deus fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Que você possa colocar as tuas petições. Seja grato a Deus por tudo que Ele te deu. Por tudo mesmo. Se você for pai, seja grato a Deus pelos teus filhos. Se você é mãe, seja grata pelos teus filhos. Que os nossos filhos são herança de Deus. Deus, Ele só nos dá coisas boas. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Sejamos gratos pelo pão de cada dia que nós temos. Tantas pessoas querem se alimentar, mas não têm o alimento. Às vezes por falta de emprego, às vezes porque saíram das suas casas, se envolveram com droga, mas não tem. Seja grato a Deus pelo que você tem. Seja grato a Deus pela sua saúde. Muitos estão nos hospitais, querem voltar para casa, mas não pode. Muitos estão numa cadeira de roda, querem andar, mas não pode. E você, às vezes, tem uma saúde perfeita, o teu corpo é perfeito. Não tem nenhuma gravidade, não tem nenhuma fatura. E às vezes você não agradece a Deus. Muitas vezes você se deita, amanhece o dia e não é grato a Deus por você estar vivo. Tantas pessoas vão dormir e não mais acordam. Então sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te contar uma narrativa. Existe um homem no interior muito pobre, mas ele era pobre mesmo. Ele não tinha uma mesa na sua casa, ele não tinha uma geladeira, ele não tinha um fogão, a não ser um fogão de lenha. Mas ele era pobre mesmo. E chegou um dia que ele não tinha nada para comer. Ele não tinha jantado no outro dia. Quando chegou de manhã, a sua esposa e seus 3 filhos que ele tinha, e a mulher falou para o marido: meu bem, o que nós iremos comer hoje? Nós não temos nada, só temos um punhado de farinha e um ovo. Mas isso para 5 pessoas, isso aí não significa quase nada. E aquele homem colocou o seu rosto na parede
e falou: sejamos gratos a Deus, porque ao menos nós temos um ovo. E eu sei que muita gente não tem. Mas aquela mulher e os seus filhos já chorando com fome, falou: mas isso não dá para o nosso almoço. Nesse período chegou uma mulher pedindo uma ajuda, porque estava com 2 dias que não comia nada. E ela não estava mais aguentando a sua fome. E aquele homem foi lá dentro, pegou o ovo, pegou o punhado de farinha e deu para aquela mulher. E aquela mulher agradeceu e foi embora. E quando aquela mulher foi embora, a sua esposa lhe fez uma interrogação: por que você fez isso? Eu estava falando que os nossos filhos estão chorando com fome. A gente não comeu ontem à tarde, a gente não almoçou. Só tinha um ovo e um punhado de farinha e você deu para aquela mulher. E aquele homem respondeu: nós jantamos ontem, graças a Deus. Mas aquela mulher estava com 2 dias que não comia nada. Ela não aguentava mais. E nós ainda podemos aguentar um pouco. E Deus vai entrar com a providência. Então vamos agradecer a Deus por nós estamos aqui de pé. E nós tínhamos um ovo para comer. Mas temos a certeza que a gente vai almoçar. Porque Deus vai entrar com a providência. E ali chegou, já era 11h40 e nada. E quando chegou 12 horas, ele viu um barulho. Na frente da sua casa passava uma estrada e ali um carro tinha quebrado. E aquele homem foi até lá para ver o que tinha acontecido. Quando chegou lá, o carro tinha caído num buraco, estourou o pneu. E aquele homem foi ajudar aquele outro que estava só. Tirou o pneu que estava guardado, tirou o pneu do carro que tinha estourado, colocou o pneu. Aí olhou o radiador, estava faltando água, não tinha água. Aquele homem foi pegar água e deu para ele. Encheu uma vasilha de água para ele beber. E eles, com a mão suja, ele foi até na casa dele, pegou uma vasilha com água e mandou ele lavar. Trouxe uma toalha, mandou o homem enxugar suas mãos. E aquele homem ficou admirado com tanta bondade daquele senhor. Aí ele foi até a casa daquele homem que estava lhe ajudando para ver que aquele homem era tão caridoso, um homem tão bom, alegre. Aí ele chegou lá e viu a situação. 2 meninos chorando. E aquele homem perguntou: os seus filhos estão doentes, estão com alguma dor? Eu disse: não, é que eles estão com fome. Eles comeram ontem à tarde e não tem nada para nós comer. Mas Deus vai entrar com a providência. E aquele homem, dono daquele carro, olhou para aquele homem e falou: Deus já entrou com a providência. Aquele carro ali está cheio de mercadoria. Estou levando carne, arroz, farinha, feijão, tudo. Eu tenho um grande comércio. É um depósito. Tenho tudo. E eu vou lhe dar alimento para você comer 2 meses. E aquele homem, dono daquele carro, pegou ele lá. Alimento, café, açúcar, pão, arroz, feijão. Todo o alimento, carne, frango, ovos. O homem deu para ele 10 bandejas de ovo. Ele deu e ele ganhou 10 bandejas de ovo. Ele deu um punhado de farinha. O homem deu um pacote de farinha, um fardo de farinha. Tudo ele ganhou triplicado. Por quê? Porque aquele homem
era grato a Deus. E ele sabia agradecer a Deus. E sabia olhar a situação do outro. E ele agradeceu a Deus. Levantou as suas mãos ao céu, foi grato a Deus porque Deus fez aquilo na vida dele. O que eu quero te dizer, amado, sejamos gratos a Deus por tudo. Porque quando você é grato a Deus, ainda que você esteja numa situação difícil, Deus entra com a providência para fazer algo na tua vida. Aqui fica essa reflexão. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Amém, amém, amém.